Olá, amigos, aqui de volta com um momento de reflexão sobre a luz da palavra, da espiritualidade nesse caminhar terreno. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos a felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou nos escritos: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 se estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nessa vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também os indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavras da salvação. E ninguém tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Jesus ele viveu essa experiência de todo o tempo. Está sendo testado, está sendo perseguido, está sendo posto em alguns momentos para que ele caísse em contradição em suas palavras. Mas a vivência de Jesus é uma vivência que gera vida, pois Jesus não é o Deus da morte. Jesus é o Deus da vida, o Deus da misericórdia e o Deus que vem ao nosso encontro nos ensinando como deve ser a nossa caminhada terrena. Quantas e quantas pessoas passam a vida acumulando bens, cargos, dinheiro, bens materiais, apegam-se a essas coisas tão pequenas diante da vida e da ressurreição. Esquecem, acima de tudo, de fazer o bem. Pensam que na outra vida, após a morte, poderão fazer uso desses bens materiais. Isso é a maior tristeza do ser humano. A infelicidade do ser humano consiste quando ele passa a vida toda em busca de bens materiais, o apego a cargos, muitas vezes a cargos públicos e a esses bens materiais. Isso não gera vida, porque o egoísmo é o homem marcado pelo egoísmo em busca da realização pessoal. Mas esquece do fazer o bem e que a vida eterna é que é o nosso sentido maior dessa nossa caminhada terrena. Na ressurreição, teremos uma nova ordem nas relações humanas. Somos amigos, somos irmãos, somos pais, mães, somos esposa, esposo, nessa concepção da relação humana nessa fase terrena. Mas quando morrermos, e o Evangelho de hoje deixa bem claro que havia um homem, casou com uma certa mulher, ela ficou viúva e depois, para que continuasse a descendência, segundo as leis daquele tempo, ela casou com os outros 7 e todos morreram. E para testar Jesus, os saduceus chegam e perguntam: de quem vai ser a mulher na vida eterna? Ele diz: nessa fase terrena, há casamentos, os homens dão-se em casamento, mas na vida futura serão como anjos de Deus, para Deus, fazendo-nos compreender o sentido dessa fase terrena. Então, para que tanto apego a cargos públicos e a bens materiais? Tudo bem que alguns cargos nos conduzem também a fazer o bem comum, mas muitas pessoas confundem esse sentido maior de fazer o bem, de ato de justiça, de solidariedade, de misericórdia. O apego às coisas terrenas nos afasta da vida eterna.
A vida eterna, a vida futura, é isso que nos aguarda, essa alegria, e temos que pensar e ter essa compreensão que essa fase terrena é uma construção para que possamos ter acesso à vida eterna. E na vida eterna seremos esses anjos eleitos por Deus, com Deus, mas isso depende muito daquilo que contextualizarmos nossas relações humanas nessa fase terrena. Estamos aqui só de passagem. Quantas e quantas pessoas perdemos ao longo da caminhada? Quantas e quantas pessoas partem, concluindo sua fase terrena? E quais os exemplos que ela nos deixa? Os exemplos de acúmulo? Os exemplos de egoísmo? Ou muitas delas nos deixaram, sim, o exemplo maior de gerar vida. Vida que gera vida, acima de tudo, baseada nos valores oriundos do santo evangelho, do bem comum, da empatia, do saber conviver nessa sociedade, preparando-nos, acima de tudo, por meio desse fazer o bem, para a vida eterna. Porque os que têm mais valor à vida eterna para Deus, o que tem mais valor para Deus? É a vida eterna. Essa prática de fazer o bem é a vida e não a morte. Deus é o Deus da vida. É o nosso Deus, não o Deus dos mortos. Então que nós possamos, por meio dessa reflexão, perceber que o acúmulo a bens materiais muitas vezes nos afastam do projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, pois seremos pó, ao pó voltaremos, mas essa nossa essência maior estará no encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, na vida eterna, na ressurreição. Pratiquemos o bem sem olhar quem. Momento de reflexão, paz e bem no coração de todos vocês.